Bom dia ou boa tarde. O meu grupo vai falar um pouco sobre a influência do estresse térmico no pirarucu, arapaima gigas. O meu grupo é composto pela Adriane, pela Julie, pelo Lucas, por mim, Nayana e pela Vitória Társila. O pirarucu, Arapaima gigas, é um dos maiores peixes de água doce do planeta. Nativo da Amazônia, ele promove benefícios para o ecossistema e para as comunidades que vivem da pesca. Seu nome vem dos dois termos indígenas, pira, que significa peixe, e urucum, que significa vermelho, devido à cor da sua cauda. Sobre a classificação taxonômica, o pirarucu pertence à ordem dos Ostoglossiformes, que é um grupo de peixes endêmico das regiões tropicais de água doce, e esta ordem está na base da evolução dos peixes teleósteos viventes, tendo como origem o período Jurássico, possivelmente no supercontinente Pangeia, compreendendo 6 famílias, 29 gêneros e cerca de 217 espécies. O gênero Arapaima, que é pertencente à família Arapaimidae, desde meados do século XIX, foi classificado como sendo monoespecífico, ou seja, contém apenas o Arapaima gigas. E a espécie Arapaima gigas é considerada importante devido à sua localização na base filogenética dos teleósteos, representando um elo entre os primeiros peixes ósseos e as espécies derivadas atuais. Sob a descrição anatômica, o pirarucu é um peixe de grandes dimensões. O comprimento, quando adulto, costuma variar de 2 a 3 metros e o peso de 100 a 200 quilos. Possui 2 aparelhos respiratórios, as brânquias, para a respiração aquática, e a bexiga natatória modificada, especializada para funcionar como pulmão na respiração aérea. O pirarucu adulto tem um corpo cilíndrico e comprido, sendo gradualmente achatado na nadadeira dorsal até a caudal. A cabeça, como podemos ver, é achatada na região dos olhos e possui uma relação de 10% com o corpo, ou seja, o tamanho da cabeça é 10% em relação ao comprimento total do corpo. Existem 58 placas ósseas de diferentes tamanhos distribuídas na superfície da cabeça. Cada uma tem de 6 a 8 poros em suas extremidades, e a boca é grande e oblíqua, com menor prognatismo maxilar. Sobre as nadadeiras, a dorsal tem origem no terço posterior do corpo. A nadadeira anal começa próxima a 2 fileiras de escamas atrás da origem da dorsal. E a caudal, como podemos ver, é arredondada. As nadadeiras abdominais e ventrais são menores que as demais. E o corpo do pirarucu é revestido por grandes escamas cicloides e granuladas, formadas por camadas espessas de fibras colágenas. O colágeno tem propriedades únicas que conferem uma maior resistência, realizando, por exemplo, um papel importante na proteção contra predadores. O pirarucu é um animal habitante das regiões tropicais de água doce na América do Sul, sendo encontrado no Peru, Bolívia, Guiana e Brasil, preferencialmente nas bacias hidrográficas do Rio Amazonas e Tocantins-Araguaia. Muitos estudos foram realizados com o intuito de entender a biologia dessa espécie, entre elas sobre hábitos alimentares, padrões reprodutivos e comportamentos em ambientes naturais de cativeiro. Porém, ainda existe muito a ser investigado sobre o metabolismo e fisiologia adaptativa desse peixe. Quando adulto, tem a vantagem de retirar oxigênio do ar atmosférico através de uma bexiga natatória bastante vascularizada, subindo a superfície a cada 20 a 30 minutos para respirar o ar, suportando viver fora d'água por um determinado tempo desde que constantemente irrigado de água. É um peixe resistente para vários estressores ambientais, o que resulta em boas práticas de um sistema de cultivo. Contudo, a resposta fisiológica desse animal, sujeito aos estressores, apresenta-se de forma diferente em sua intensidade e duração. Porém, como foi dito, ainda existe muito a ser investigado sobre o metabolismo e fisiologia adaptativa desse peixe. O sistema nervoso dos peixes é dividido em sistema nervoso central, que é formado por encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que é formado por nervos cranianos, nervos espinhais e gânglios. Eles são um conjunto de combinações nervosas que fazem os peixes terem sensações.
Do encéfalo até a frente da cabeça saem vários nervos cranianos. Esses nervos se ligam à musculatura da cabeça e aos órgãos do sentido, sendo esses órgãos dos olhos, que normalmente são grandes e sem pálpebras, dos ouvidos, que permitem captar vibrações na água e também auxiliam no equilíbrio em uma narina. Saindo da cabeça até a parte de trás do pescoço, há a medula espinhal, que percorre todo o dorso. Da medula espinhal saem vários nervos pelo corpo, chamados de nervos espinhais, onde existem os gânglios que dão as sensações. O sistema circulatório e respiratório dos peixes estão associados, porque é por onde vão ocorrer as trocas gasosas no animal. Eles possuem uma circulação simples, pois passam apenas uma vez pelo coração ao completar a circulação. Possuem um coração bicameral ou bicavitário, pois possuem um átrio e um ventrículo, e é um sistema fechado, pois o sangue passa apenas nos vasos e não tem outras cavidades, sendo bombeado em direção às brânquias pelo coração, no qual circula apenas sangue não oxigenado. Do coração sai a artéria ventral, que passa pela região ventral do peixe. Essa artéria se ramifica na região das brânquias, formando as artérias branquiais aferentes, e é nessa região que acontecem as ramificações que formam as arteríolas e as redes capilares, que se unem e formam as artérias branquiais eferentes, que também se unem e formam a artéria dorsal, que passa pela região dorsal do peixe. Essa artéria se ramifica formando as arteríolas, que formam as redes capilares que se unem formando as vênulas, que formam as veias e chegam no coração. Dentro do coração passa apenas o sangue venoso rico em gás carbônico. Esse sangue é bombeado para a artéria, que é conduzido pelas artérias branquiais aferentes. Nessa região há o acúmulo de gás carbônico, que é transportado por difusão a partir das brânquias devido à diferença de concentração e tende a ser transportado para o meio externo. No meio externo, a concentração de oxigênio é maior, e por difusão, o oxigênio é transportado para dentro do corpo do peixe e a partir das artérias branquiais eferentes é transportado através do sangue para a artéria dorsal, que é circulado o sangue arterial rico em oxigênio. O oxigênio é transportado para todas as regiões do corpo e utilizado como reagente da respiração celular. Como produto da respiração, se tem o gás carbônico, que é transportado para o sangue, e este sangue se torna venoso, sendo conduzido novamente para o coração. Essas trocas gasosas ocorrem nos capilares, que são os vasos com paredes finas que permitem a passagem dos vasos para os tecidos. É importante também o sentido contracorrente da água e o sangue, pois o processo de oxigenação fica mais eficiente. Em relação ao sistema respiratório dos peixes, as trocas gasosas ocorrem nas brânquias, que são estruturas situadas nas bolsas faríngeas e são especializadas em realizar essas trocas. O fluxo de água normalmente é unidirecional, e nos peixes ósseos o opérculo atua como uma válvula que evita o fluxo reverso. Os peixes apresentam arcos branquiais e da região lateral de cada arco saem pequenas projeções, as brânquias. A troca de gases ocorre nas lamelas branquiais secundárias, que são pregas finas recobertas por epitélio respiratório e ligadas aos arcos aórticos, de modo que o gás carbônico do sangue seja trocado pelo oxigênio dissolvido na água. A direção do fluxo sanguíneo através da lamela é oposta à direção do fluxo da água, como dito anteriormente, conhecido como troca contracorrente, que visa maximizar a troca de gases nas brânquias. Além das brânquias responsáveis pela respiração aquática, o pirarucu possui também a bexiga natatória, que é modificada e funciona como um pulmão na respiração aérea. Ele desenvolveu um sistema respiratório duplo que permite a ele sobreviver aos períodos de seca, onde há momentos em que o nível da água diminui, deixando sua qualidade péssima, e por meio desse sistema respiratório, o peixe capta oxigênio fora do lago e consegue sobreviver a esse período. O pirarucu tem necessidade de subir à superfície no intervalo de 15 a 20 minutos para obter ar atmosférico. Cerca de 90% do oxigênio necessário é adquirido respirando o ar, sendo assim considerado de respiração aérea obrigatória. A transição da respiração aquática para a aérea vem de uma forte alteração morfológica na fisiologia das brânquias. Transformações também ocorrem na bexiga natatória, permitindo uma eficiente troca gasosa. Numerosos capilares são encontrados na superfície interior da bexiga natatória e são separados do ar apenas pela extensão citoplasmática do epitélio, lâmina própria e um escasso endotélio.
A área de superfície respiratória da bexiga é superior das brânquias, sendo assim a capacidade de difusão de oxigênio e dióxido de carbono 88 vezes maior na bexiga natatória do que nas brânquias. Portanto, a função das brânquias é essencialmente ion-regulatória e respiração secundária. Estas diferenças gerariam um distúrbio de compromisso osmorregulatório na transição de respiração branquial para aérea. Porém, é inexistente nesses animais devido ao desenvolvimento da bexiga natatória como órgão essencial no comportamento da respiração aérea obrigatória na espécie. A bexiga natatória é um grande saco que muitas vezes está associada ao sistema digestivo do peixe. Apresenta parede bem fina e ocupa sua região dorsal. Possui uma parede bem irrigada e tem como função armazenar gases como o oxigênio, dióxido de carbono e o nitrogênio, variando de acordo com a espécie. Funciona como órgão hidrostático para a flutuabilidade do peixe, alterando a densidade do animal, facilitando ou prejudicando sua flutuação, pois existe uma flutuabilidade neutra perfeita, diretamente ligada com a profundidade com qual o peixe consegue flutuar sem gastar muita energia. Se a profundidade aumenta, a pressão também. Logo, a pressão sobre a bexiga vai ser maior, ou seja, ela vai se comprimir e os gases existentes nela vão ser secretados para o sangue. Seu volume fica menor devido à pressão e ocorre uma alteração da densidade do peixe. Para que ele não afunde, precisa nadar ativamente gastando mais energia. Associada à bexiga, há uma glândula que produz ácido lático. Essa glândula libera esse ácido lático para dentro da bexiga natatória, deixando o meio mais ácido, ocorrendo assim um transporte natural de oxigênio que está no sangue associado à hemoglobina, que é transportado devido à sua associação a ambientes mais ácidos. Havendo acúmulo de oxigênio no interior, impede que o peixe afunde. Para a remoção do gás, este é liberado através da válvula oval situada na porção dorsal da bexiga natatória, que permite a difusão de oxigênio para os capilares sanguíneos quando a pressão interna do oxigênio da bexiga natatória é alta. Em menores profundidades, a pressão é menor. Logo, a bexiga pode se expandir e os gases, ao invés de serem secretados para o sangue, vão ser absorvidos. A bexiga se enche, alterando a densidade do animal que passa a flutuar. Participa também na respiração pulmonar dos peixes que possuem um pulmão primitivo, este que é derivado da bexiga natatória. A necessidade de oxigênio do peixe está diretamente relacionada com a temperatura da água. Conforme a temperatura aumenta, a disponibilidade de oxigênio na água diminui, pois a solubilidade do oxigênio diminui com a temperatura da água, e muitas vezes reduz o oxigênio a baixas saturações, ou seja, o oxigênio sanguíneo e a entrega de oxigênio no corpo fica reduzido. Em resposta a isso, há o aumento do volume da ventilação e os batimentos cardíacos diretamente proporcional à temperatura. Por isso é importante ter uma boa temperatura da água para que ocorra uma boa osmorregulação e uma boa oxigenação dentro do corpo do animal. Peixes amoniotéricos precisam de muita água para a eliminação de amônia, pois sua alta concentração pode causar retardamento do crescimento do peixe e facilidade no surgimento de doenças. A osmorregulação representa para essa espécie um mecanismo altamente eficaz na manutenção do balanço fisiológico durante estresse crônico. Ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, onde o ambiente é hipotônico. Na água doce, o meio interno é mais concentrado que o meio externo, e o peixe é mais concentrado em relação à água, que é hipotônica. A água, por osmose, tende a entrar pela superfície corporal do peixe, atravessando a escama e a barreira de muco que recobre a superfície corporal. O peixe ganha água constantemente, não sendo necessária a ingestão de água, e urina em maior quantidade, perdendo mais sais, tendo que repor a sanalidade bombeando íon através das brânquias, que absorvem ativamente o sal, que está diluído no meio através da superfície epitelial. Essa absorção ocorre através de transporte ativo, ou seja, gasto de energia. O excesso de sal é eliminado junto com a urina, que é mais diluída e menos concentrada, com bastante água e pouco sal, e abundante. A urina é hipotônica em relação ao ambiente de água doce. O peixe ósseo de água salgada vive em um meio hipertônico. Há mais sais no ambiente externo do que no meio interno.
Há uma constante desidratação que faz com que beba água constantemente, eliminando o excesso de sais ingeridos pelas brânquias e eliminando a pouca urina, porém concentrada. Sendo peixes amoniotéricos, há necessidade de muita água para a excreção de amônia, porém sua excreção é formada também por óxido de tremetilamina, composto que não precisa de muita água para ser eliminado. A osmorregulação é importante porque a grande maioria dos peixes vive em ambiente de concentração de íons diferente do seu sangue, sendo que na água doce esses animais tentam ao máximo evitar a possível perda de íons e eliminar todo o excesso de água. A exposição de pirarucus em águas mais ácidas e neutras apresentou indução de pequenas transformações no fluxo de íons. Portanto, alguma dificuldade osmorregulatória encontrada por esses animais durante as trocas de água pode ser facilmente convertida. O balanço osmorregulatório vem da ação de outras variáveis fisiológicas, como as catecolaminas, a concentração de glicose e lipídio, bem como a composição lipídica do plasma sanguíneo, fazendo com que as brânquias desses animais atuem como um órgão equilibrador de íons, sendo assim importantes mantedores de homeostase frente aos estressores ambientais, definindo esta espécie como robusta para o cultivo. As brânquias dos peixes são consideradas como órgão multifuncional, que é responsável pelas trocas gasosas, pela regulação iônica, pela regulação ácido-base e pela excreção de compostos nitrogenados. O sistema excretor dos peixes é constituído também por um par de rins responsáveis por retirar os excretos do sangue e regulam a quantidade de água e sais, fazendo a filtração, participam na formação da urina e eliminação das excretas, que são eliminadas através de um poro específico, eliminando principalmente a amônia. Nos peixes ósseos, o poro excretor é próximo ao ânus, e em peixes cartilaginosos, a excreção é expelida pela cloaca. Entre os peixes ósseos de água doce, o principal problema enfrentado por eles é a retenção de água. Nesses peixes, a maioria dos movimentos de água e dos íons ocorre através da superfície das brânquias. E como foi dito na osmorregulação, eles não ingerem água, pois apenas aumentam a quantidade de água a ser excretada pelos rins e assim produzem um grande volume de urina diluída, que é possível pelo fato de apresentarem um grande corpúsculo renal. Os sais são reabsorvidos através do processo ativo para evitar assim a sua perda. O sistema digestório é conhecido como gastrointestinal e é um tubo onde passam os alimentos que vai da boca até o ânus, fazendo a digestão e absorção dos nutrientes dos peixes. A cavidade oral é a primeira estrutura do sistema e tem como função conduzir o alimento até o esôfago, ou seja, a maioria dos peixes não usa a boca para mastigação ou pré-digestão. Nela temos os lábios, boca, dentes, língua e brânquias. O esôfago é um tubo curto e largo que leva o alimento até o estômago, que tem como função armazenar o alimento, triturar e dar início à digestão. Ele é dividido em 3 partes, cárdia, fúndica e pilórica. A cardio piloro tem esfíncteres que é como se fosse um dosador do que entra e sai do estômago. Além da função de digestão e absorção, o intestino pode desempenhar outras funções, como auxiliar na osmorregulação ou na respiração. É onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes, íons e água oriundos da dieta, sendo os produtos da digestão mantidos em solução, o que facilita a absorção. O intestino não é dividido em delgado e grosso. Nos peixes é um órgão mais simples e começa na cavidade pilórica, a saída do estômago, até o reto. Ele possui glândulas digestivas que completam a digestão que iniciou no estômago. Os peixes carnívoros têm o intestino mais curto, porém o estômago maior, porque nele é onde a digestão ocorre. Já em peixes herbívoros é o contrário, eles têm o estômago menor ou em alguns casos inexistentes e o intestino maior, onde ocorre a sua digestão. A última parte do sistema digestório é o reto, onde ocorre a excreção. Os peixes ósseos são dioicos, ou seja, podemos classificá-los como fêmeas e machos. Os machos têm como órgão reprodutor os testículos, que produzem os espermatozoides, e as fêmeas têm os ovários, que produzem os óvulos. O pirarucu é ovíparo e demora cerca de 60 meses para atingir a maturidade sexual. Estabelece seus ovos durante os meses em que os níveis da água estão baixos ou começando a subir. Constrói ninhos de aproximadamente 50 cm de largura e 15 de profundidade, geralmente em áreas de fundo lamacento. E como a água sobe, os ovos eclodem e os filhotes têm a época das cheias a prosperar. Portanto, a desova anual é regulada sazonalmente.
O macho pirarucu é um incubador bucal, ou seja, os jovens são protegidos em sua boca até que eles fiquem mais velhos. A fêmea ajuda a proteger o macho e os juvenis, circulando em volta destes e afastando os predadores potenciais. Os filhotes apresentam hábito gregário e durante as primeiras semanas de vida nadam sempre em torno da cabeça do pai, que o mantém próximo da superfície, facilitando os exercícios da respiração aérea. O pai cuida da progênie variando de 3 a 6 meses. Olá, meu nome é Lucas e eu vou comentar sobre o cultivo e a reprodução da espécie do pirarucu com foco no manejo de alevinos. O Arapaima gigas é uma espécie de peixe que, devido à sua extrema rusticidade, elevado valor de mercado e excelente sabor e tamanho de carne, apresenta grande potencial para a piscicultura, podendo atingir os seus 10 quilos no primeiro ano de vida. Sua respiração intensiva permite que tolerem altas densidades em ambientes onde baixas concentrações de oxigênio estão presentes e altas concentrações de amônia são dissolvidas na água. Porém, a principal dificuldade na criação desse peixe é a produção de alevinos, pois além da alta mortalidade das larvas, os piscicultores não conseguem controlar sua reprodução. Os cortes de produção os tornaram altamente valorizados, tornando a criação econômica meio inviável. Nesse elo da cadeia produtiva, algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas principalmente relacionadas à sobrevivência e tolerância a condições adversas, treinamento alimentar e necessidades proteicas de peixes nessa idade. O pirarucu tem desova parcelada, hábitos de reprodução peculiares pela formação de casais, seleção e isolamento de áreas de desova, além da construção de ninhos e proteção da prole. O macho guarda o ninho e os ovos, sendo que após a eclosão mantém-se nas proximidades das larvas, defendendo-as dos predadores. Este animal é considerado de hábitos lênticos, pois não realiza migrações reprodutivas e faz seus ninhos em locais com pouca movimentação de água, sendo seus ovos geralmente maiores e em menor número do que das espécies reofílicas. Os pirarucus têm o hábito de desovar parcialmente e se reproduzir aos pares, selecionando e isolando áreas de desova, construindo ninhos e protegendo a prole, além de apresentarem padrões de monogamia. Os primeiros cruzamentos em cativeiro foram obtidos na década de mais ou menos 1930, e poucos ainda observam o estágio de reprodução dessa espécie em ambientes naturais e de cativeiro. Portanto, a reprodução e o cultivo larval são atualmente fatores limitantes na produção desse peixe, principalmente porque ainda falta conhecimento sobre o comportamento reprodutivo endócrino da espécie. Bom, continuando, o processo de reprodução dos peixes é afetado por fatores ambientais que estimulam um sistema neuroendócrino, resultando em um ciclo anual para a maioria das espécies. Em cativeiro, uma das disfunções reprodutivas apresentada pelo Arapaima gigas parece ser a baixa produção de sêmen, sendo esta característica um dos maiores obstáculos à reprodução desses animais. Os estudos de Nunes, em 2011, em Iquitos, no Peru, demonstraram que, sob boas condições de manejo, incluindo suprimentos adequados de alimentos, o rendimento de alevinos em cativeiro pode ser muito alto, mais de 1.000 por fêmea por ano. Apesar da baixa fecundidade dessa espécie, ainda há potencial para melhorias. Os resultados também apoiam a possibilidade de produção sustentável de alevinos por quase 8 meses, de setembro a abril, de cada ano, e expandir o desenvolvimento da agricultura de pirarucu por meio de um melhor manejo dos criadores. Olá, meu nome é Julie e eu vou prosseguir com a nossa apresentação falando um pouquinho sobre a alimentação do pirarucu e o seu manejo alimentar. A nutrição e o manejo alimentar, eles estão associados com vários fatores, como, por exemplo, o crescimento do animal, a taxa de conversão alimentar, a qualidade da água, que será um assunto mais adiante, a saúde e, além disso, também a qualidade da carne. Além disso, no caso de reprodutores, a nutrição ela também impacta na quantidade de ovos produzidos e na qualidade das larvas. Então, dessa forma, a gente pode ver que a aplicação de uma boa prática de alimentação e alimento de alta qualidade é um fator fundamental para o sucesso na piscicultura. Falando um pouquinho de forma mais específica sobre a nossa espécie, a gente começa apresentando o pirarucu como um animal com hábito alimentar carnívoro, ou seja, se alimenta predominantemente de itens de origem animal. Na fase jovem, ele alimenta-se basicamente por invertebrados aquáticos, como insetos, moluscos e crustáceos. Depois, na fase já adulta, ele alimenta-se principalmente de peixes. Os peixes carnívoros, como o pirarucu,
eles são adaptados a digerir peixes e outros pequenos animais, necessitando de alimentos com alta concentração de proteína, geralmente acima de 40%, que é similar ao que consomem na natureza. Dessa forma, eles aproveitam muito melhor os alimentos de origem animal que os alimentos de origem vegetais. Eles têm dificuldade em digerir a maior parte das rações com alta concentração de ingredientes vegetais. Outro aspecto muito importante é a palatabilidade, ou seja, o sabor da ração, porque os peixes carnívoros eles tendem a ter baixa aceitação pelas rações com alta concentração de ingredientes vegetais. Ou seja, as rações para peixes carnívoros, como o pirarucu, elas devem ter a maior parte da sua proteína ou toda a proteína oriunda de fontes animais. Além disso, é importante citar alguns fatores que interferem na alimentação dos peixes e posteriormente no seu aproveitamento, como a qualidade e temperatura da água, que será discutido mais adiante, a intensidade e direção do vento no momento da alimentação e os locais, horário e forma de distribuição do alimento. As rações de alimentação do pirarucu, elas levam na sua composição vários ingredientes, tanto de origem animal como de origem vegetal, que são distribuídos nos seguintes nutrientes, onde a gente vai falar um pouquinho de cada um e nas suas funções, de acordo com a tabela. Primeiramente, uma das mais importantes, nós temos as proteínas. As proteínas, como forma já dito anteriormente, elas podem ser de origem animal e de origem vegetal. Ingredientes como a farinha de carne e ossos são de origem animal. Ingredientes como farelo de soja, milho, farelo de trigo seriam de origem vegetal. Ela tem como função principal a formação e regeneração dos tecidos. No entanto, quando há esse nutriente em excesso ou com desequilíbrio, ele é utilizado pelos peixes como fonte de energia e acaba liberando uma maior quantidade de nitrogênio na água. Os carboidratos eles já são utilizados principalmente como fonte de energia para o crescimento e também para suprir as demais necessidades do organismo, como adaptação ao ambiente, movimentação, reprodução, entre outros. Uma das principais fontes de carboidratos é a origem vegetal: milho, farelo de trigo, farelo de arroz, entre outros. Nós temos também os lipídios, que são chamados também de gorduras, componentes altamente energéticos e são essenciais para a saúde e o crescimento do pirarucu. Temos também os minerais, componentes presentes em quantidades relativamente pequenas e são essenciais para diferentes etapas do metabolismo e também para a formação do seu esqueleto, como ossos, dentes, etc. E por fim, nós temos também as vitaminas, que são essenciais à nutrição dos peixes e atuam diretamente no seu metabolismo. É muito importante citar que nos casos de rações desbalanceadas, ou seja, com falta ou excesso de um ou mais nutrientes, podem haver diversos problemas, inclusive mortalidade do peixe. Entre os problemas mais comuns estão baixo ganho de peso, menor resistência ao estresse, perda de apetite e até maior suscetibilidade a doenças. Dependendo do nutriente em desbalanço, podem também ocorrer problemas específicos, como má formação de ossos, feridas na pele, entre outros. Atualmente, devido à ausência de rações específicas que atendam às exigências nutricionais do pirarucu, tem-se como algumas alternativas as seguintes. A primeira seria a combinação de ração com alimento natural, como peixes e camarões, que proporciona vários bons resultados. Uma outra alternativa que mostra vários resultados satisfatórios e é bem conhecida é a mistura de ração com peixe moído, que forma as famosas bolotas, que são essas bolinhas aqui da imagem. E essa prática ela também permite uma maior adequação entre o tamanho da ração e o da boca do pirarucu, garantindo uma ingestão certa da quantidade diária para a espécie. E é importante também frisar que essas bolotas elas sejam mantidas congeladas até o momento da alimentação para evitar a degradação e a perda de nutrientes. Como já foi dito, atualmente não existe uma ração comercial específica, mas os resultados de desempenho apresentam melhoras quando são utilizadas rações com 40 a 42% de proteína bruta e 10 a 12% de gordura. Da forma a gente pode perceber que o conhecimento desses hábitos alimentares, da exigência nutricional, ele é muito importante para o fornecimento de rações, uma vez que ele auxilia na determinação da necessidade de cada espécie para o seu crescimento, desenvolvimento, reprodução e um sucesso na criação de peixes, principalmente tendo em vista a nossa espécie do pirarucu. Como já foi citado, iremos entrar agora no manejo da qualidade da água, ou seja, no controle da qualidade da água em relação à criação da espécie do pirarucu.
Esse controle ele é verificado através de inúmeros parâmetros, tendo como principais os seguintes aqui no slide, que seriam a presença de vida, a temperatura, o potencial hidrogeniônico da água, conhecido também como pH, a alcalinidade e dureza totais, a concentração de gás carbônico, amônio e nitrito e a transparência da água. Todos esses parâmetros eles são verificados com criticidade, tendo em vista um ambiente mais saudável e menos estressante para o crescimento e para a reprodução da espécie. Citando um pouquinho de cada parâmetro, vamos começar com a presença de vida, que, como o próprio nome já diz, é basicamente a presença de vida, de peixes ou outras formas de vida em uma fonte de água visada para uma criação de uma espécie futura. Um parâmetro muito importante também a ser controlado seria a temperatura, devido à influência que ela causa na criação e até nas limitações que ela causa para a viabilidade do cultivo de uma espécie em particular. No nosso caso do pirarucu, que é uma espécie tropical, ela geralmente apresenta um ótimo crescimento a temperatura de 28 a 32 Celsius, porém a temperatura mínima e máxima da água sempre devem ser conhecidas, de forma a manter um controle sempre maior. Nós temos também a concentração hidrogênica da água, que seria o nosso pH, onde o valor de pH ele indica se a mesma está ácida ou básica, e essa escala compreende valores de 0 a 14. Como regra geral, a gente tem que o valor de pH de 6,5 a 9 são mais adequados à produção de peixe, ou seja, de um neutro para alcalino. Em seguida, nós temos a alcalinidade total. O que seria a alcalinidade total? Seria a concentração total de bases tituláveis. Ela é expressa em equivalente de carbonato de cálcio e ela está diretamente ligada à capacidade da água em manter seu equilíbrio ácido-básico. A dureza total, ela representa a concentração de íons metálicos, principalmente os íons de cálcio e magnésio presentes na água. Ela também é expressa em equivalente de carbonato de cálcio. E em águas naturais, esses valores eles geralmente se equiparam à alcalinidade total. Também é verificada a concentração de gás carbônico. Geralmente, essa concentração de gás carbônico na água ela é bastante baixa. No entanto, com a respiração das algas, das macrófitas, de outros peixes e outros processos microbiológicos de decomposição, podem acabar aumentando essa concentração de gás carbônico, ultrapassando um limite geral de 25 mg por litro. Em relação às concentrações de amônio e nitrito, a amônia ela é proveniente da excreção nitrogenada dos peixes e outros organismos aquáticos e também da decomposição microbiana de resíduos orgânicos. Além disso, algumas condições com baixo oxigênio dissolvido elas prejudicam o desempenho da bactéria do gênero Nitrobacter, que é aquela bactéria que, no caso, faz o processo de nitrificação, que é oxidando amônio para nitrato. E nessa condição de baixo oxigênio, prejudicando essa bactéria, acaba favorecendo o acúmulo de nitrito da água. E por último, mas não menos importante, nós temos a transparência da água, que seria um indicativo da densidade planctônica e a possibilidade de ocorrência de níveis críticos de oxigênio dissolvido. Essa parte da transparência é muito importante também para a alimentação do pirarucu, devido à possibilidade da visualização da ração. Então, quanto menor essa transparência, é menor a visibilidade do animal para a alimentação, interferindo no seu desempenho posterior. Bom, como todos esses parâmetros afetam a espécie escolhida em relação ao seu manejo. Primeiro, inicia-se pela respiração aérea. Devido a sua respiração aérea, o pirarucu ele acaba tolerando baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água. Ele também apresenta bastante resistência à amônia, podendo ser criado em ambientes com concentrações relativamente altas. No entanto, ele é bastante sensível à incidência de raios solares, que podem inclusive até causar queimaduras na superfície da pele. Dessa forma, como citado anteriormente, a transparência da água ela é um fator que limita a criação desse peixe. Por isso, ela é muito importante manter sempre no equilíbrio, tanto para proteger o animal, quanto pela situação já anterior, de quanto menor a transparência e menor a visibilidade para a apreensão de ração. Por ser uma espécie tropical, ele também tem baixa resistência às variações de temperatura. Quando ele é exposto a temperatura menores que 26 graus Celsius e maiores que 32 graus Celsius, ele começa a reduzir o consumo de ração. Em temperaturas menores que 20 e 23 Celsius, ele ocorre até a mortalidade.
É importante frisar que esse monitoramento da qualidade ele deve ser contínuo, desde a reprodução até a fase adulta. E quanto mais intensivo for esse sistema, mais cuidadoso deve ser esse monitoramento. Além disso, as condições inadequadas de qualidade da água, elas resultam no prejuízo não só ao crescimento, como à reprodução, à saúde, à sobrevivência e à qualidade dos peixes, comprometendo totalmente o sucesso de todos os sistemas. Meu nome é Nayana e eu vou explicar um pouco sobre o estresse térmico e suas influências. Mas antes eu vou explicar um pouco o que é o estresse. O estresse é a condição em que o equilíbrio dinâmico do organismo, ou a homeostase, é ameaçado ou perturbada em decorrência de estímulos denominados estressores. A ação dos estressores é dupla, eles produzem efeitos que ameaçam ou perturbam o equilíbrio homeostático e também provocam um conjunto de respostas comportamentais e fisiológicas, como ação compensatória ou adaptativa, habilitando o animal para superar esse desequilíbrio. As respostas de estresse são divididas em três. Os efeitos primários, que é caracterizado pela liberação de catecolaminas como a adrenalina e a noradrenalina, e corticosteroides como o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Devido à liberação desses hormônios, o primeiro efeito é a respiração ofegante, fazendo os peixes aumentarem o consumo de oxigênio e ter um menor aproveitamento desse oxigênio. Também vai ter uma alteração no pH e concentração de hormônios, minerais e açúcares no sangue. E essas alterações no sangue provocam uma grande alteração em seu metabolismo, fazendo com que o peixe não se alimente, diminuindo as proteínas musculares e mais outros efeitos negativos. Os efeitos secundários são caracterizados pelas mudanças nos parâmetros fisiológicos, como alterações nos níveis de glicose e colesterol no sangue, e os efeitos terciários são caracterizados com comprometimento no desempenho, mudanças no comportamento e aumento de suscetibilidade de doenças. Agora falando sobre o estresse térmico. O estresse térmico é um conjunto das alterações que ocorrem no organismo animal na tentativa de reagir às condições ambientais como temperaturas muito altas ou muito baixas, alta umidade do ar e excesso de radiação solar. Os peixes, em sua maioria, possuem sua temperatura corporal semelhante ao do ambiente em que se encontram. Isso porque eles são animais pecilotérmicos. E esse fato também ocorre por conta da passagem do sangue pelas lamelas, sendo resfriado pela água que o envolve. O calor específico elevado da água torna o processo de modificação da temperatura dela mais lento, permitindo com que os peixes migrem para regiões com temperaturas mais favoráveis. Porém, no caso de permanência no ambiente alterado, os peixes podem sofrer de estresse térmico, como todo fator estressante desencadeia no animal respostas como o aumento de catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, alterações na glicose, íons e parâmetros hematológicos, podendo inclusive influenciar no crescimento, na capacidade natatória e entre outros. O efeito do clima também pode influenciar negativamente os peixes, podendo inclusive prejudicar o desempenho reprodutivo e a taxa de crescimento. Efeitos climáticos como
épocas de muita chuva, épocas de pouca chuva, épocas de cheia, épocas de seca, enfim. A tolerância térmica dos peixes varia entre as espécies e está intimamente ligada às variações de temperatura pelas quais as espécies estão submetidas em seu habitat natural. O primeiro efeito do estresse térmico nos peixes é desencadear os mecanismos de estresse. Esses mecanismos de estresse são as defesas do organismo contra o que está prejudicando o peixe e, de certa forma, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que o mecanismo de estresse dos peixes ajudam eles a sobreviver ao fenômeno que desencadeia o estresse, esses mecanismos acabam prejudicando o peixe, reduzindo seu crescimento, sua resistência a doenças, reduzindo suas capacidades reprodutoras, suas habilidades comportamentais e natatórias. Quando os peixes são submetidos a temperaturas extremas, ocorre o aumento da atividade metabólica, eles têm a diminuição da taxa de crescimento e, em muitos casos, podem ocorrer a morte. Isso porque águas com temperaturas muito elevadas podem acarretar dificuldades nos processos de digestão e redução da sua capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos. Isso ocorre porque o processo de digestão está muito acelerado, chegando a um ponto no qual o peixe ingere o alimento, é iniciado o processo de digestão, mas não tem tempo de absorver os nutrientes no trato digestório. Quando está muito quente, ocorre o aumento da atividade metabólica, como eu citei acima, na qual ocorrerá o aumento do consumo do oxigênio e o aumento da produção de amônia. Quando o organismo do peixe precisa consumir mais oxigênio, ele gasta mais energia para buscar esse oxigênio na água, manter a circulação sanguínea acelerada e para suportar seus mecanismos anti-estresse e antioxidantes. Por consequência do aumento do metabolismo, também aumenta a produção de amônia, e devido ao aumento da alimentação e do consumo de reservas energéticas, inclusive da própria massa muscular. Esse efeito pode sobrecarregar o sistema de filtragem. Os níveis de amônia na superfície da água doce crescem com o aumento do pH e temperatura. E então a temperatura e o pH estão relacionados com o aumento da fração tóxica da amônia, que é o NH3, que tem grande difusão nas brânquias do peixe, e quando há altas temperaturas, irá ocorrer o aumento dessa fração tóxica, causando uma série de problemas como o aumento da glicose e problemas nos triglicerídeos por causa da demanda de energia para combater o fator estressante. Com a diminuição das temperaturas durante os meses mais frios, as temperaturas médias da água também diminuem, provocando redução no nível de atividade dos peixes. Por serem animais exotérmicos, geralmente cada espécie de peixe tem uma temperatura em que seu metabolismo funciona melhor, que é chamada de temperatura ótima. Quando as temperaturas médias das águas baixam e saem da faixa de conforto, esses organismos apresentam a diminuição das suas atividades corporais. Como o peixe está com seu metabolismo debilitado por conta da baixa temperatura, o peixe come menos, cresce menos e se movimenta menos para poupar o gasto de gordura e energia.
E dependendo da temperatura, o peixe pode até chegar a óbito. Para grande parte dos peixes brasileiros, a faixa ideal de temperatura fica entre 24 e 28 graus. Os choques térmicos são consideradas variações bruscas de temperatura de pelo menos 3 a 4 graus em um mesmo dia. Essa condição é extremamente estressante, principalmente para peixes em estágios mais jovens que são mais sensíveis a esse estresse. Os peixes que possuem boa procedência e bem alimentados sofrem menos com a queda de temperatura. Agora falando um pouco sobre o pirarucu. O pirarucu, ou arapaima gigas, é um peixe de regiões quentes e por isso ele cresce melhor em águas com temperaturas entre 28 e 30 graus. Em temperaturas menores que 26, ocorre a diminuição do consumo de comida. E quando a água chega a temperaturas menores que 20 graus, principalmente com duração de mais de 3 dias, pode levar esse animal a óbito. Estudos mostram que o pirarucu tem dentro de seus limites uma boa capacidade de adaptação a temperaturas menores, desde que não ocorram grandes oscilações. Ele também é resistente a vários estressores ambientais. Nessa imagem, é demonstrado os efeitos do aumento da temperatura nos peixes. O aumento da temperatura leva ao incremento da taxa metabólica, reduzindo o tamanho do corpo dos peixes e aumentando a abundância dos níveis tróficos inferiores. De acordo com o que foi exposto no trabalho, nossas considerações finais foram que a influência da temperatura da água na piscicultura pode e poderá interferir em diversos fatores para o bem-estar dos peixes e que não existem muitos estudos sobre as influências do estresse térmico no arapaima gigas, sobre a sua biologia, assim como técnicas de manejo. E diante disso, é necessário mais pesquisas para que haja um melhor manejo e entendimento dessa grande espécie. E fim da nossa apresentação.